Para quem está aqui pela primeira vez, que se calhar não é nenhum de vocês, já cá estiveram nos webinars anteriores. Caso não tenham apanhado nenhum destes webinars, o meu nome é Andrei Dias, sou veterinária, sou a fundadora da Universo Global, em Portugal, e focamos na parte de fazer formação prática para competências práticas. E focamos principalmente naquelas competências que ensinamos através da filosofia do aprender através do fazer, que quer dizer o quê? São filosofias que nós realmente sentimos que uma pessoa tem que desenvolver certas competências ao fazê-las e não ao ver fazer e não ao ouvir como se fazem. Tem que ser a própria pessoa que tem que desenvolver a competência fazendo-a. Não é a única coisa, mas é fundamental para conseguir adquiri-la. No entanto, no âmbito do nosso projeto de formação global, desenvolvemos esta iniciativa, que é uma iniciativa gratuita, em que promovemos webinars, para a formação da equipa veterinária. Alguns são mais focados para a profissão veterinária, outros são adequados ao resto da equipa também. E é aqui que estamos, uma vez mais, para fazer um destes webinars. São webinars que têm cerca de 45 a 50 minutos de duração e depois vamos ter uma sessão de questões. Como é que nós fazemos? Como está toda a gente sem voz, sem som, à medida que tiverem questões a que se surgirem essas questões durante a sessão, usem a função do chat para podermos no final seguir todas essas questões e responder a todas elas, todas as que não tenham sido respondidas durante a sessão, vamos responder no final. A sessão fica gravada para o caso vocês quererem rever ou para o caso quem estiver a assistir posteriormente, a sessão fica gravada e depois fica aqui o nosso contacto para poderem pedir o certificado de participação diretamente a um dos membros aqui da nossa equipa. Quem já esteve nos nossos webinars ou já viu, provavelmente já conhece aqui o colega, porque o nosso orador de hoje, Dr. Ângelo Pitães, já esteve em mais do que uma ação connosco, em português e em inglês. É um colega com uma experiência clínica vasta e internacional, e não só clínica, portanto, não só relacionada com a parte da pós-graduação em Medicina de Animais de Companhia, mas também relacionada com a parte de mentoria a outros colegas e organização de formação para outros colegas. Neste momento, eu acho que, Ângela, ainda estás em Portugal, por enquanto. Sim, neste momento ainda estou em Portugal. Por enquanto, e agora logo se vai ver, logo se vai ver Exatamente. onde é que a coisa vai parar, não é? Nunca sabe, já passámos por tanto lado, fica tudo em aberto. Mais um carinho no passaporte. É, exatamente. Hoje vamos estar a falar de diabetes. Acho que é uma ação bastante importante para toda a gente. E acho que também vai dar pano para mangas. Portanto, se calhar, Ângelo, eu vou parar a minha sessão para começarmos então a falar da parte mais importante de hoje, que é a Exatamente. diabetes. E entretanto, Então, vou gerindo aqui o resto da coisa ah, dos vou chats e todas as questões. fazer isto. Consegues. Dá para ver a apresentação? Ora, ele está. Já. Diabetes, sim Ok. senhora. Cá está ela. Então, obrigado, André. É muito bom estar outra vez aqui a tentar passar alguma informação e é sempre bom comunicar contigo, como sabes, já nos conhecemos há algum tempo. Ehm, Como disseste muito bem, diabetes, isto podemos estar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas a fazer perguntas sobre tudo e mais alguma coisa, desde da parte do diagnóstico pode ser uma coisa muito simples a algo mais, um bocadinho mais chato para algumas pessoas. A parte da comunicação com os donos que é muito importante, mas muito cansativa, muito difícil, às vezes muito frustrante. A falha nos tratamentos, os problemas, complicações, isto daria para mangas. Claro que não podendo fazer um webinar de 3 horas, senão passamos a voltar para a faculdade, vou tentar juntar aqui um bocadinho de informação para a clínica de primeira opinião, que
que é algo que, como tu disseste também, que é muito importante para, às vezes voltamos, não precisamos de ver todos os casos mais estranhos, apesar de às vezes gostarmos daquelas zebras que nos aparecem de vez em quando, mas vamos olhar para uma revisão prática para a clínica de primeira opinião e tentar focar em algumas coisas que também possam ter mudado nos últimos anos, e algumas inovações, ou pelo menos um refazer de uma ideia geral no aspecto da nomenclatura, na diagnóstico também. Vamos tentar focar nessa parte. E depois, perguntas à vontade do que quiserem, sem problema nenhum. Ora bem, então, começando, vamos só focar aqui da parte dos tópicos, que é que vamos falar muito rapidamente. Definições, 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 é sempre muito chato esta coisa. Vamos falar do diagnóstico, uma ligeiras diferenças entre cães e gatos, as abordagens terapêuticas também, tentar perceber que diferenças vão existir e depois os controlos de monitorização, porque acaba por ser o impacto que tem nos tutores e nos nossos animais, o que é que vem a seguir, não só o diagnóstico em si, que pode ser até a parte mais fácil muitas vezes. E vamos falar um bocadinho do que é que há de novo, que provavelmente já toda a gente conhece, mas vamos só a focar nas coisas que foram saindo, que são um bocadinho diferentes daquilo que usávamos há 4 ou 5 anos atrás. Então, parte um bocadinho chata, mas muito rapidamente vamos falar diabetes. Há pessoas que detestam diabetes, eu sou um bocadinho estranho e gosto muito de diabetes, da doença em si, não devia ter, claro. Mas, por exemplo, tenho uma colega diplomada de medicina interna que detesta casos de diabetes e não toca em casos de diabetes. Tem mesmo pavor a casos de diabetes. Mas é então um distúrbio endócrino caracterizado por uma hiperglicemia crónica devido à falta de produção, à falta de ação da insulina ou uma mistura das duas. Há vários tipos, nós falamos essencialmente entre o tipo 1 e o tipo 2, que é o que usamos mais. A diabetes gestacional, que são casos pouco comuns, e existem outros tipos específicos, em casos específicos, que, que acabamos por usar da nomenclatura humana, que é aceita em medicina veterinária. Mas, basicamente, olhando para a clínica de primeira opinião, a coisa que nos vai aparecer mais, vamos olhar sobretudo diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, que vamos definir que houve, em termos de mudança de nomenclatura, podemos chamar diabetes tipo 1 como insulino-dependente, representa, no caso das pessoas, à volta de 10%, e é o que nós vemos mais, que é mais comum no caso dos cães. Ou seja, é caracterizado por uma hipoinsulinemia, falta de insulina permanente, uma necessidade absoluta da insulina endócrina, com algumas exceções, claro. No caso dos cães, temos diabetes gestacional, existem alguns outros casos mais específicos, mas na maioria dos casos existe. É extremamente raro em gatos. Existe um caso reportado num gatinho de 5 meses, no caso de ter uma hipoinsulinemia permanente, mas não é discutido no caso dos gatos. No tipo 2 é que falamos que é o mais comum nas pessoas também. 90% dos casos dos humanos é não insulino-dependente, que é o que se assemelha mais com os nossos gatos, representando à volta de 80% a 90% de diabetes mellitus nos gatos, com a diferenciação dos cães. Muito rapidamente, vocês de certeza também já têm estas noções todas, mas falamos diabetes, ligeiras diferenças de diabetes de cães e gatos. Quando falamos de cães e de gatos, a doença congénita é extremamente rara, é muito pouco comum vermos casos desses. O antagonismo hormonal existe, isto pode estar presente em ambas as espécies. No caso da doença de Cushing, ou hipercorticismo, ou hipercortisolismo, que é mais correto dizermos dessa forma. A libertação de hormonas de crescimento, no caso dos cães, na parte gestacional, por exemplo, nas situações de diestro. Os próstagénios exógenos, como as pílulas, no caso dos gatos, é um fator muito importante. Cortisona, corticoides, também têm um efeito marcado no caso dos gatos. E depois vamos falar mais à frente também
no hipersomatotropismo, na acromegália, nos gatos. A pancreatite crónica ou pancreatite aguda, podemos estar a falar de uma, uma relação de causa e efeito nas duas, a pancreatite levar ao desenvolvimento de diabetes ou da diabetes em si provocar pancreatite, podemos ter uma via aqui, dois sentidos, mas a pancreatite crónica levar à destruição dos iléus e não temos produção de insulina também estar aqui presente. E depois outros mecanismos, no caso de situações de autoimunes, que ainda há muita investigação a fazer no caso dos animais. Não parece nos gatos que haja evidência para já que haja um efeito autoimune presente, mas existem alguns casos de cães que estão a ser estudados, tudo raças específicas, Springer Spaniels, Cocker Spaniels, podem ter aqui um fator importante no papel de casos de autoimunidade face aos antigénios pancreáticos. Mas apenas, sim, mais geral prevemos. Então, olhando aqui uns pontos essenciais quando nós falamos para termos uma ideia quando estamos a lidar com estes casos e vamos apresentar alguma informação aos tutores também, ou pelo menos falar com os colegas. Cães e gatos. Nos gatos, a doença envolve normalmente a posição de amiloide nos ilhéus, em vez da destruição total que é observada nos cães, daí termos não uma hipoinsulinemia permanente nos gatos e também a possibilidade maior dos gatos de haver casos de remissão, se for tratada e monitorizada e controlada relativamente cedo. E então vemos aqui uma necessidade intermitente de insulina nos gatos, nos cães, em casos raros pode podendo acontecer, mas normalmente acaba por ser uma necessidade de insulina permanente. Os gatos diabéticos têm uma tendência, uma maior probabilidade de serem mais obesos do que os cães diabéticos. E quando falamos de agentes hipoglicémicos orais, e vamos falar mais à frente, algumas novidades, mas já coisas que haviam sido descritas há muitos anos para aumentar aquele efeito da insulina, são benéficos, ou seriam benéficos no caso dos gatos diabéticos, ao contrário do que veríamos nos cães. Dieta e exercício são fatores muito importantes, coisas que temos de sempre ir melhorando e há muita falta de informação no meio disto, mas coisas que precisamos ter em atenção, mas temos de ter em atenção, claro, que a dieta e o exercício é muito mais frustrante, talvez no caso nos nossos gatos, controlar o exercício no gato, controlar o exercício no cão e a dieta em si, porque há animais que fazem o grazing, que vão comendo, vão fazendo snacks ao longo do dia do que ter refeições marcadas. Olhando para isto, pode ser um bocadinho mais complicado, olhando para quando falamos de cães e gatos. Ora bem, em termos de fatores de risco, falamos mesmo da obesidade, as patologias, ter sempre em atenção, pelo menos quando olhamos para casos de diabetes, ter na nossa mente presente o que é que são os fatores que podem prejudicar, o caso da doença renal, doença o síndrome de Cushing, doença periodontal marcada, sinais de infecção, inflamação, pancreatite, a presença de animais gestantes ou não, hipertrigliceridemia, como também vemos no caso dos schnauzers. A parte genética, existe aqui alguma dúvida, mas vai variar um bocadinho, mais sobretudo em termos regionais, porque a maior parte dos animais que vemos, por exemplo, quando falamos de gatos, vemos o europeu comum como sendo mais representado, mas vai variar se estamos a falar do sul da Europa, se estamos a falar do norte da Europa, dos Estados Unidos, porque olhamos para muitos estudos que foram feitos e, por exemplo, os gatos burmês têm uma representatividade maior, 4 vezes superior, em estudos específicos naqueles países onde foram procurados. Depois existem a parte, sobretudo nos países do norte da Europa, no caso da Finlândia e da Suécia, animais como o Kiss Hound e alguns samoyedos, que estão mais representados também, mas também olhando para os estudos que foram feitos nesses países, a representatividade, o número de animais dessas raças específicas, que se calhar não vemos tanto em Portugal em termos de representação. Por isso, olhando para a genética, devemos ter presente que pode haver aqui uma componente, mas
temos de olhar também para o nosso pool genético, do que é que estamos a tratar, o que é que vemos no dia a dia e não achar porque não é daquela raça que não vai ter aqueles sinais e que pode ser outra coisa qualquer. As medicações são muito importantes. Quando falamos de medicações que os animais estão a fazer, ou já fizeram, que tiveram, ou fizeram durante um período por outras coisas quaisquer, principalmente quando falamos de corticosteroides, prostagénios, em alguns casos também a ciclosporina, que tem um efeito sobre o metabolismo da glucose, e é muito importante fazermos estas perguntas, termos isto em consideração. Em termos de apresentação, então, falamos de cães, sobretudo de animais da meia-idade, mais velhos, 5 a 12 anos. As fêmeas parecem, em alguns estudos, não todos, mas parecem estarem no maior risco. Nos gatos, como disse há pouco, a incidência do mesmo 4 vezes superior noutras raças, maior propensão em machos castrados versus fêmeas castradas no caso dos machos. E falamos de gatos com mais de 8 anos, com aqui um pico entre os 10 e os 13 anos de desenvolvimento de doença. Não quer dizer que seja exclusivamente, são os números que nos vão mostrando que é o mais comum vermos nestas idades. Sinais clínicos, de certeza todos olhamos e estamos sempre à procura destes sinais. São as coisas, se calhar, mais comuns que vemos de quase todas as doenças que vamos apanhando, mas, sobretudo, procurar sempre aqueles sinais específicos de poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso. Claro que isto também é verdade se olhamos para a doença de sinais de síndrome de Cushing, mas quando estamos a falar, e neste momento estamos só a falar de diabetes, vamos focar nisto, vamos focar nestes sinais, porque são os sinais que os tutores nos vão dizer, são os sinais que eles vão notar, porque são coisas que afetam também o dia a dia dos tutores em si. Ou seja, um animal que bebe muito e urina muito vai ter um impacto na rotina diária, vai ter acidentes em casa, vai estar mais indisposto em algumas situações. São coisas que os tutores vão apanhar porque altera a rotina em si. Claro, sempre aquelas rotinas da alimentação. O animal comeu, está sempre com fome, está a perder peso, porque é que está a ficar com o pelo desta forma e ficar mais magro quando está sempre com fome e a comer tanto. Para além disso, isto olhando para os sinais mais comuns e as coisas que são iniciais, aqueles sinais iniciais que devemos procurar, mas também se olhamos para pacientes com sinais de longa duração ou de diabetes não controlada, podem apresentar outras alterações. No caso de cataratas, é mais comum no caso dos cães. Não quer dizer que estando bem ou mal controladas as cataratas não podem aparecer independentemente de estando bem controlado num diabetes. A letargia, má condição corporal, fraqueza e depois, claro, algo mais prejudicial e mais preocupante para nós nas situações de urgência, em que nos aparecem os animais com anorexia, vômitos, desidratação, depressão, possíveis sinais de cetoacidose diabética. E isto é muito importante termos isto em conta, porque como sabemos, muitas vezes chegamos a estes animais que nos chegam à clínica não estão diagnosticados, estão a ser ou até não foram ao veterinário nos sintomas iniciais e agora já estão a desenvolver algo muito mais avançado, mas não deixa de ser, não deixa de estarmos a falar de diabetes desde o início, mas estamos a falar de um problema não controlado. No caso dos gatos, olhamos muitas vezes também para sinais de alterações da marcha, os tutores referem que já não consegue saltar, tem dificuldade, e temos estes sinais de neuropatia diabética, em que há esta posição plantígrada dos membros posteriores, ou incapacidade de se movimentarem normalmente, a marcha ficar afetada. Vamos então ao diagnóstico. O que é que nós fazemos com estes animais? O que é que vamos decidir? Claro que é sempre tudo muito rápido, olhamos para os animais, o que é que vamos pedir para fazermos, o que é que vamos dar como orçamento, o que é que vamos. Aquela conversa toda durante a consulta, que é sempre mais chata. É, olhando, é um bocadinho aborrecido em todas as palestras, de certeza que toda a gente vai dizer, olhar para a anamnese, o exame
exame físico, mas é verdade que é a parte mais importante. Apesar de parecer um clichê, estamos sempre a falar desde a universidade até aos webinars que fazemos durante anos a fio, falamos sempre da anamnese e exame físico, fazer as perguntas certas na altura correta, tentar perceber que informação é que os tutores têm para nos dar. Há sinais sugestivos, há alterações que nos levam a pensar que este animal, com a apresentação clínica que pode ter diabetes mellitus. Então vamos voltar a reforçar na polidipsia, na polifagia, na perda de peso. Vamos olhar para os exames laboratoriais como coisas básicas e algo relativamente simples, um hemograma, bioquímica, análise de urina. A análise de urina, a urina é muito, muito, muito importante nestes casos e vamos já ver aqui à frente porque quando olhamos para a urina, havendo possibilidade, não, também olhamos para, no caso de uma tira de urina, que se temos mais 2 de proteína na tira, se calhar devemos também procurar aqui um rácio proteína creatinina, tentar perceber se existe aqui algum sinal de proteinúria, de algo que pode agravar ou pelo menos mudar a nossa abordagem no futuro. Não é feito de forma rotineira, mas se havendo essa possibilidade, enquadrar isso logo desde o início, dá-nos logo muito mais informação à partida e podemos descartar outras possibilidades. Existe, não sei se estão familiarizados com isto, mas existe já de alguns uns anos este projeto Alive, o Agreeing Language in Veterinary Endocrinology, que o nosso colega Rodolfo, português, que esteve inserido nisto, na nomenclatura, sobretudo nos casos de endocrinologia, mas especificamente neste projeto, esta primeira fase, em que falávamos de definição da nomenclatura de diabetes, como é que definíamos diabetes mellitus para cães e gatos. Olhando para a definição, a estrutura não é tão linear como achamos dizer que temos um animal com hiperglicemia ou com sinais de glucosúria. Temos de tentar definir muito bem e este projeto, Project Alive, veio definir muito bem o que é que usamos para termos um diagnóstico de diabetes mellitus. Então, nos cães, os pontos principais acabam por ser a glucosúria, a hiperglicemia e os sinais clínicos, são os pontos fulcrais. Mas, para sermos um bocadinho mais específicos e melhorarmos a nossa capacidade técnica também, para definirmos num diabetes mellitus num cão, olhamos para um doente canino com uma glicémia aleatória, tanto seja em jejum ou não, acima de 11 milimoles ou 200 miligramas de decilitro, dependendo de como usam, com os sinais clássicos de hiperglicemia. São os sinais clássicos, como falamos anteriormente. Sem outra causa, plausível também para os sinais, se existe alguma coisa presente. Ou uma crise hiperglicémica. Em alguns casos, os sinais podem não ser reportados pelo proprietário ou então haver aqui alguma incerteza quanto à presença dos sinais. No cão, isto define-se como suficiente. Em alguns doentes caninos, em alguns pacientes caninos, em que a glicemia está entre estes valores, ou seja, não acima dos 200 miligramas por decilitro, mas entre 126 ou 200, ou seja, com um valor um bocadinho mais baixo, definimos que se diferencia se tiver este presente com ou sem sinais de hiperglicemia, diferenciando-se da hiperglicemia de stress pela documentação de hiperglicemia persistente em jejum durante mais de 24 horas ou olhando para a medição do aumento das proteínas ligadas, no caso da frutosamina, que é o mais comum. Existe também a hemoglobina A1C, que também é usada, mas o mais comum para nós é a fructosamina. Já falamos disso um bocadinho mais à frente. Ou seja, olhando para a definição num cão, temos estes parâmetros, olhando para a hiperglicemia, sinais clínicos e, eventualmente, olhando para as proteínas glicosadas. No caso do paciente felino, é ligeiramente diferente. Então, olhamos para
definição como diabetes mellitus num gato com valores superiores a 15 mg por litro ou 270 mg por decilitro, sem sinais clássicos ou uma crise de hiperglicemia e pelo menos tem de ter outros ou um dos outros critérios, que é um aumento das proteínas glicadas, glucosadas, no caso da fructosamina, glucosúria mais do que ocasião, ou em alguns casos, quando os sinais clínicos também não são reportados pelo proprietário. Ou seja, não tão simples como nos cães, temos de definir. Existe também no intervalo em que a hiperglicemia não é tão marcada, entre estes valores de 126 a 270, então precisamos de pelo menos mais dois parâmetros para definir, no caso, diabetes mellitus, seja um animal com um valor de hiperglicemia, de glicemia dentro do que falei, né? E os sinais clássicos de hiperglicemia, o aumento das proteínas glicosadas ou glicosúria em mais de uma ocasião, ou seja, precisamos de mais dois destes parâmetros. Isto tem muito a ver com o efeito do stress nos gatos, o efeito bata branca, quando vêm as situações de stress que levam os gatos, que levam a situações de hiperglicemia que nem sempre estão relacionadas com a glucosúria, ou no caso da diabetes mellitus. Por isso, isto é muito importante para podermos definir exatamente entre cães e gatos o que é que estamos a ver, mais simples para uns e um bocadinho mais complicado para os gatos. No caso da fructosamina, estamos a falar de uma proteína glicosada, que nos vai dar uma ideia de uma concentração média de glucose no sangue, de um período de 1 a 3 semanas. Apesar de falarmos de 1 a 3 semanas, existem alguns autores que referem que, no caso dos gatos, nos dá uma ideia apenas de uma semana, por isso, de 1 a 3 semanas, quando falamos nestes casos. É muito importante termos em consideração, quando vamos olhar para a fructosamina, mais uma vez, a anamnese, o estado físico do animal, porque a fructosamina pode ser influenciada. Valores mais baixos de fructosamina, ou seja, como esta proteína é influenciada pela renovação proteica, qualquer doença que aumente a renovação pode artefactualmente baixar a fructosamina no doente diabético. Ou seja, quando falamos de um animal com azotemia, um cão com azotemia, hiperlipidemia, hipoalbuminémia, ou um gato com hipoproteinemia ou até um hipertiroidismo controlado, aí podemos estar a ter valores não reais da fructosamina e não termos um diagnóstico correto. Para além disso, nunca testar fructosamina em amostras analisadas, porque estamos simplesmente a deitar dinheiro fora, o laboratório vai nos dizer que não pode fazer nada e vamos ter de enviar outra amostra. Não vale a pena fazermos isso. Recentemente, não digo recentemente, mas acho que no final de 2019, 2020, a IDEX fez por exemplo, um ajuste nos intervalos da fructosamina, como é que eram os valores, como é que eram relatados para os veterinários, porque havia aqui uma alteração e ter sempre em conta para onde se envia este valor, se o método é o mais correto e se a amostra é ideal, uma amostra de soro, e tentar falar com o laboratório sempre, perceber se é a melhor maneira de fazer, tendo em conta os sinais que o animal vai tendo e como interpretar estes resultados a seguir. Okay? A urina é extremamente importante nestes casos. Quando falamos de diabetes, todos nós sabemos que olhamos para a glucose no sangue, mas a glucose no sangue, passando um limiar, acabamos por ver os sinais que vamos ter na urina. E os sinais vão lá estar, os sinais clínicos vão lá estar porque a glicemia acaba por aumentar e vai levar a esta diurese também. Os animais depois levam poliúria e polidipsia. Por isso, a urina é sempre muito importante. É algo muitas vezes difícil para nós na clínica dizer, vamos recolher uma amostra, está disponível, o animal acabou de urinar, pelo caminho, mas é extremamente importante. Eu foco sempre isto com os tutores, sempre falando de a possibilidade de, mesmo antes de uma consulta, algo que eles possam marcar com antecedência e dizer, olha, se calhar tendo em conta o que me está a contar, é melhor trazer uma amostra de urina quando vier à consulta. Poupar assim um bocadinho de tempo e eles ficarem um bocadinho mais satisfeitos também com isso.
Vamos olhar para a glucosúria, mas não só. No caso da urina, vamos avaliar não só uma tira de urina, uma coisa muito simples, e é uma coisa que depois também podemos, falamos mais à frente, os tutores podem ter em casa, no caso de monitorização, quando falamos de corpos cetónicos e glucosúria, por isso as tiras de urinação dão-nos informação importante muitas das vezes, dependendo do caso específico do tipo de tutores, mas também vamos a fazer uma análise de sedimento, infecções urinárias devemos tratar, devemos controlar sinais presentes de infecção e inflamação, como falamos inicialmente. Mais de 2 de proteína, eu procuro sempre avaliar os sinais de proteinúria e verificação da pressão arterial, se temos aqui algo concomitante, principalmente quando falamos de gatos, é sempre importante descartarmos esta parte e temos a certeza que, para além disto, nós temos aqui uns sinais de uma situação de doença renal também ao mesmo tempo, que nos influencia como vamos controlar e monitorizar esta doença. Em relação ao resto dos exames, claro que pronto, temos de ter uma ideia do que está a passar, vamos focar em umas coisas só, mas nunca devemos ter só uma ideia de esta linha de pensamento e dizer achamos que a diabetes não é nada mais e não vamos pedir mais exames. Podemos estar enganados e vai-nos acontecendo sim e sempre procurar o porquê de alguma coisa estar muito alterada. Quando temos esperamos para os sinais de bioquímica, claro, procuramos a hiperglicemia, colesterol aumentado será normal, também vemos, os triglicéridos também aumentados, se tivermos isso no nosso painel, aumento da LT, tipicamente abaixo das 500 unidades, pode ser expectável, e o aumento da fosfatase alcalínica também, mas com valores relativamente mais baixos. Análise de urina, como falamos, uma concentração aumentada, sinais de glicosúria, proteinúria, bacteriúria, se podemos fazer isso no nosso laboratório ou enviar para fora, e olhar sempre para os corpos cetónicos, que é um fator muito, muito importante quando vamos definir se é um animal que está estável, se vamos tratar em ambulatório, se é um animal que não está estável, que temos de fazer uma abordagem um bocadinho mais intensiva, dependendo do que está presente. No caso de hematologia, podemos ter um hemograma completamente normal ou pode estar presente uma ligeira leucocitose. Muito bem, olhamos para um diagnóstico. Falamos dos parâmetros, temos o exame físico, temos os sinais, já falamos com o cliente, com o tutor, desculpem, e temos aqui agora uma decisão a tomar. Antes disso, termos toda a certeza, damos aqui um passo atrás, olhar para os nossos resultados, ter a certeza do diagnóstico, falando novamente os gatos com a hiperglicemia no ambiente hospitalar, o efeito da white coat effect, o stress das viagens, a manipulação, a contenção, outras doenças concomitantes, temos de ter tudo isto em consideração e não descartar completamente tudo mais. Olhando para isto, falando da glucosúria, vamos olhar a presença da glucosúria com base no excesso, no limiar que vemos tubular renal. Não vamos definir sobre tudo isto, não definir um diagnóstico, que infelizmente é algo que já me veio parar às mãos, uma leitura de um animal na consulta em que se mede uma glucose no momento, porque achavam que tinha alguns sinais, e os sinais até poderiam ser compatíveis, e de repente começa a fazer tratamento, quando era um gato, sem outras alterações, ou seja, sem aqueles critérios para incluirmos, no caso de diabetes mellitus, como definimos no projeto Alive, e está mal diagnosticado e vamos tratar um animal porque tinha uma hiperglicemia até considerável no momento da consulta. Ter sempre isto em atenção, que é um fator muito, muito importante. Passo final, para mim, quando falamos nesta parte do diagnóstico. Apesar de vamos avançando, que as coisas temos, há mais pessoas à espera, há mais animais para ver, mas vamos rapidamente passar na nossa mente o que é que estamos a lidar. Olhamos, focamos em dizer que temos um diagnóstico de diabetes mellitus. Outras coisas que temos de considerar antes de dar o próximo passo. Coisas que simplesmente é só
revermos na nossa mente, avaliar a saúde geral do animal. Vimos no exame físico, está tudo bem, não havia outras alterações, não havia nada de estranho na informação que o tutor nos queria passar. Identificar complicações à doença. Um animal, um gato com sinais de neuropatia, um cão com cataratas, falar com o tutor sobre estas possibilidades que se podem vir a desenvolver para estes pacientes. Problemas concomitantes associados às doenças, como falamos, infecções urinárias, sinais de pancreatites, que podem estar presentes e temos de terem atenção como é que está o estado geral do animal, não simplesmente definimos o diagnóstico e vamos já tratar de seguida sem pensar em tudo mais. Quaisquer condições, mesmo tudo estas que falamos anteriormente, que vão influenciar a resposta ao nosso tratamento. Animais com doenças endócrinas, animais com doença renal crónica já presente, que temos de fazer alguns ajustes. Tudo isto devemos ter em consideração para dar a melhor informação ao tutor também e para nós definirmos o que é o melhor passo e o melhor tipo de tratamento para cada caso. E depois, avaliamos sempre os fatores de risco e falar sobre como controlar estes sinais ou pelo menos tentar melhorar estas condições. No que se refere a tratamento, então, a base para o nosso tratamento de diabetes mellitus, vamos tentar reduzir os sinais clínicos, porque é algo que é aquele impacto iatrogénio que leva a que os tutores estejam muito chateados com o facto do animal estar a beber urinar o tempo todo e querem trazê-lo ao veterinário para isso mesmo. Melhorar a qualidade de vida do animal, acima de tudo, para tentarmos controlar estes sinais, porque é algo que o vai prejudicar. Manter o apetite essencial, peso corporal, para manter a atividade, muito, muito importante. E minimizar todas as outras complicações, como falamos anteriormente, e, sobretudo, sinais de hipoglicemia, que o tratamento em si não queremos correr o risco de levar animais a terem episódios de hipoglicemia. Existe a parte em português dizer a conformidade ou o facto dos tutores estarem a fazer tudo como nós falamos, mas acho que a palavra inglesa compliance acho que tem um peso diferente quando falamos disto tudo, porque engloba aqui todos estes fatores, este facto de usar o compliance, a educação do tutor, falar sobre a rotina diária, são fatores que vão ser muitas vezes quase externos a nós, mas que nos vão prejudicar bastante se o controle em casa não é bem feito, por muito que nós tenhamos todo o conhecimento de todas as insulinas, todos os tipos de tratamentos, como dar, se as coisas não resultam diariamente em casa, não é algo que nós possamos fazer na clínica e diabetes é algo que se trata sobretudo em casa. Nós diagnosticamos, damos as melhores opções, mas o dia a dia é a parte mais importante. Não há necessidade de ter animais, não queremos ter animais diabéticos internados na clínica, no hospital, e queremos que eles estejam bem controlados, com o mínimo de visitas também, para reduzir as situações de stress. São aspectos muito, muito importantes. Ora bem, então, quando falamos com salvo raras exceções, todos os cães diabéticos vão precisar de insulina. Muito raras exceções, não 100%, mas falamos assim. A maioria dos gatos diabéticos vai precisar de insulina e temos isto de ter em consideração quando falamos destas espécies desta forma. Assim que tivermos tudo o que falamos até agora, tudo foi feito o nosso diagnóstico, vamos iniciar o tratamento o mais rápido possível. Não vamos aguardar muito tempo, muitas vezes estes animais já estão, de certo modo, algo descompensados, já perderam peso, já têm situações de hiperglicemia marcada e queremos reduzir isto ou reverter o mais rápido possível. Quando falamos de insulina, falamos, às vezes pode ser um bocadinho complicado, mas acaba por ser, e corrijam-me se estiver errado, com certeza muitos de vós já trabalham em Portugal há muito mais tempo que eu, acaba por ser o que é que temos disponível no mercado a facilidade olhando para o tipo de insulinas que vamos ter presente. Então, as mais comuns que temos é a caninsulina,
todos sabemos. O uso da Prozinc e a Lantus são os mais comuns, a Glargina a Glargina no caso da Lantus, a Prozinc e a Caninsulin, que são as mais comuns que usamos. O efeito da ação é muito idêntico, olhamos para Prozinc ou a Caninsulin, com a diferença, olhamos para uma consideração de 40 unidades por mililitro, e a Glargina, no caso da Lantus, e outra que vamos falar mais à frente, no caso de 100 unidades. Isto é importante para definirmos, uma vez que os nossos casos podem passar de pessoa para pessoa, quem está a ver os animais, para sabermos exatamente se estamos a usar as seringas corretas, estamos a usar a dose correta, estamos com a concentração correta, estamos a falar de uma insulina de 40 unidades ou estamos a falar de uma insulina de 100 unidades. O efeito, a ação, acaba por ser muito idêntica, entre ali as 8 e as 12 ou 14 horas, no máximo 16, em muitos casos não chega a esse ponto, por isso é muito pouco comum, pelo menos na minha experiência, usar. Claro, há casos específicos que temos de adaptar, aí vamos ver isso também um pouco mais à frente. Acaba por sempre ser necessário fazermos reduzimento de 2 vezes por dia, 12 em 12 horas, mesmo que se faça um ajuste na consideração da insulina. Não é tão comum usarmos a insulina uma vez por dia. Há casos em que é preciso isso, dependendo do animal, claro, mas acaba por ser muito menos comum, pelo efeito que a duração de efeito que estas preparações têm. No caso da escolha, dizer todos os cães para caninsulin, todos os gatos para Prozinc, ou todos levam Lantus, acaba por ser, não é one size fits all, e temos de olhar para cada animal. Eh, a nossa decisão inicial vai ser, às vezes, um bocadinho condicionada pelo que temos disponível, pelo que podemos oferecer aos tutores também, muitas vezes em relação a custos, ou muitas vezes, dependendo do sítio, no caso, posso falar no Reino Unido, acaba por ser definido com as regras que estão para cada espécie, ou seja, a Prozinc está legalizada para ser usada em gatos, a Caninsulin para ser usada em cães, deve ser essa a nossa preferência, com base na cascata da prescrição. Lantus é o que está mais descrita nos nossos livros de medicina interna, que é o que era disponível, que estava disponível há muito tempo, mas pode ser usada em ambas as espécies, e eu tenho a tendência de preferir usar a Prozinc para os gatos inicialmente, a Caninsulin para os cães, a Lantus se houver aqui alguma dificuldade em usar as outras, que podem ser um bocadinho mais dispendiosas. Claro, ter este fator em atenção, mas não quer dizer que depois não possamos fazer alterações, que é muitas vezes necessário no futuro. Quando falamos de doses iniciais da insulina que vamos fazer para cada animal, para os cães, acabamos cá por escolher, de certa forma, usar meia unidade por quilo 2 vezes por dia, como uma escolha razoável inicial. Se é um animal muito grande, podemos fazer um ajuste também. É uma escolha relativamente uh, segura, para não termos sinais de hipoglicemia, dependendo do que é que esperamos do tutor, e como é que as coisas vão ser feitas em casa. E, no caso dos gatos, uma unidade BID acaba por ser uma opção normal, mas também podemos considerar 0,25 a 0,5 unidades quilo, no caso dos gatos, como escolha inicial. O armazenamento e preparação, como aquilo que aprendemos na universidade, ter cuidado com congelar, aquecer. A insulina não deve ser exposta a temperaturas altas ou baixas, que é inativada. Guardar a temperatura ambiente pode ser aceitável, se calhar não quando estamos a olhar para lá fora, estão 40 graus e não é a temperatura ambiente, isto já não é plenamente aceitável, nem para nós. Por isso, a insulina no frigorífico é sempre a melhor opção. Não é recomendada uma substituição mensal de troca de insulina todos os meses, não é isso, mas ter sempre
a atenção do prazo de validade de cada insulina. Muitas vezes temos pessoas que estão a usar o mesmo frasco de insulina há 3 ou 4 meses atrás, de há 3 ou 4 meses, porque ainda tem, e pronto, o gato não gasta muito, então vai usando. Aquilo, não vai ter o mesmo efeito e pode ter depois consequências na nossa abordagem terapêutica. Aquela ideia do não abanar, não fazer movimentos bruscos, não parece haver que haja evidência que leva à destruição da insulina, mas é sempre aconselhável fazermos um movimento suave e consistente, no caso para misturarmos a insulina e não abanar vigorosamente. Considerar, em muitos casos, olharmos para as canetas, as pen, que acabam por ser muitas vezes mais fáceis para os tutores administrar. Pessoas com mais idade, com mais dificuldade de visão ou com dificuldades a manusear as seringas de insulina, que são relativamente difíceis às vezes em certas condições. Por isso, porque não olhamos para as vet pen, as pen da Lantos também, em que a dose é definida, nós podemos fazer isso na consulta e depois acaba por ser simplesmente um movimento sem erro por parte do tutor, que possa ser repetido sem riscos em casa. Os riscos estão sempre presentes no caso das seringas e muitas vezes para nós no ambiente hospitalar, na clínica, e até na no hospital, quem vai manusear, a seringa correta ou não, a consagração correta, por isso temos sempre isso em atenção. Já tive casos em que tutores acharam que o número era 1.0 para fazer uma dose de insulina, quando na verdade eram 10 e o gato fez 10 unidades de insulina 2 vezes por dia durante 3 dias seguidos. Por milagre, manteve-se vivo e ficou bem durante muitos meses, mas é um erro que às vezes nós não consideramos dizer, "Pô, ali é o 1, é no na primeira linha, as pessoas olham para as marcas e diz 10, 20, 30, se calhar é 1, 2 e 3. Por isso, é nestas situações, olhando, também temos aqui algum grau, quando comunicamos com o tutor, dizer quão é fácil para si olhar para isto, quem é que vai administrar em casa, vai ser outra pessoa ou não, e temos isto em consideração na nossa escolha ou na nossa recomendação, pelo menos. Outro tipo de insulinas, e isto é algo mais relativamente recente, no final de 2020, em 2021, os colegas dos Estados Unidos, em especial o Ren Gilor, fizeram alguns estudos sobre o uso de uma insulina glargina na mesma como a Lantus, mas uma concentração de 300 unidades, não de 100 como a Lantus que usamos, para uso em gatos, uma vez por dia, com efeitos bastante interessantes, digamos. Eu já usei pessoalmente esta insulina em alguns animais. É uma insulina, apesar de ser uma insulina glargina, não, a concentração e o tipo de administração, ou seja, da maneira como é depositada e como é absorvida pelo corpo, acaba por ser muito similar ao que consideraríamos uma insulina basal. Ou seja, não atinge um pico, há um risco, risco menor de hipoglicémias, só pode ser usada na caneta, porque a administração tem de ser apenas extremamente concentrada, mas existem algumas limitações, sobretudo no caso para alguns animais teve algum efeito inicial positivo, mas a longo prazo não tem a duração das 24 horas como achávamos. Mas pode, em alguns casos específicos, animais em que temos picos muito acentuados, que mesmo com doses baixas de insulina atingem sinais de hipoglicemia, a fazer 2 vezes por dia, ou até mesmo uma vez por dia, e não podemos reduzir mais, mas sem insulina não temos uma resposta positiva. Existem, infelizmente, casos desses em que é mais complicado controlamos os sinais. A Tugil pode ser uma opção e está disponível, é uma insulina de medicina humana, passarmos com avanços como faremos normalmente. A ação pode ser nas 16 a 24 horas, mas, como disse,
até às 24 horas, nem todos os animais, os gatos, atingem um controlo adequado e podemos usar isto como esta parte insonorizável. Convido-vos a lerem o artigo dos colegas que teve algumas respostas positivas e eu, pessoalmente, em alguns casos, também já tive algumas respostas positivas. Animais que, com outras comorbidades, era muito difícil controlar as cenas. Animais com enteropatias crónicas, com pancreatite, com hipertiroidismo e com diabetes, seja o santo grau da endocrinologia, tudo no mesmo gato, acaba por ser difícil controlar todos os aspectos e tive alguns casos em que a Tougeo melhorou os sinais clínicos e o dia a dia destes animais. Mais recentemente, claro, e há muito pouco tempo, sobretudo aqui em Portugal, vimos introduzido a possibilidade de usarmos o controle de diabetes com medicação oral. O Bexacat da Elanco, no caso, foi apenas aprovado pela FDA, não está, se não estou em erro, não está disponível em Portugal, pelo menos eu nunca tive acesso a este, mas o Senvel é o que, tem, o que há disponível, a vela glucosina e o Bexacat, que é a Bexaglifosina. Ou seja, são estas novas terapias, preparações orais, animais agressivos, incapacidade de fazermos injeções bidiárias nos gatos, estamos a falar apenas de gatos, não existe, não temos opção para cães neste momento, para estes antidiabéticos orais, com algumas restrições, mas abre-nos aqui uma porta para aqueles casos em que era impossível tratar-se de animais e acabamos por considerar a eutanásia porque é um gato extremamente agressivo, não conseguimos fazer nada, temos aqui pelo menos outra possibilidade, e já vamos falar um bocadinho mais à frente do que é que isto engloba nas definições. Basicamente, o que estamos a falar, e sobretudo vamos falar do Senvel, que é o que está disponível, pelo menos no mercado que eu tenho conhecimento neste momento cá, estamos a falar do SGLT2, o inibidor do transportador da glucose 2 dependente de sódio, este nome muito comprido que o nome também é muito bonito de se dizer aos clientes, a velaglifosina, é para dar nós a toda a gente, mas sem velcro parece muito mal. Basicamente o que acontece é esta proteína é responsável, a SGLT2, é responsável por absorver por volta de 97% da glucose nos tubos próximos renais. A outra proteína é a SGLT1, à volta de 3%. O que foi estudado e foi definido e foi produzido. Então, é um inibidor desta proteína, o que faz que esta absorção de 90% da glucose nos tubos proximais não aconteça, e então vamos olhar para um aumento da glucosúria, ou seja, praticamente não estamos a controlar os sinais de outra forma, dizendo que estamos a aumentar a capacidade de insulina, estamos a reduzir a glicose sérica, de certo modo estamos a reduzir a glicose sérica, mas apenas por aumentarmos o output renal desta glicose que estava a mais aqui presente. Olhando para isto, podemos estar preocupados se isto nos levaria aqui a algo de sinais de hipoglicemia. Não há, pelo menos até agora, evidência que a medicação leve a episódios de hipoglicemia, porque a outra proteína, a SGLT1, pode, no caso dos humanos, pelo menos a informação que temos, passa a reabsorver dos 3%, pode chegar até aos 40%, normalmente entre os 30%, reabsorver a glucose, por isso impedindo que haja sinais de hipoglicemia. Não é tão claro nos gatos, mas são outros fatores que devem estar aqui também presentes. Por isso, praticamente, olhamos para esta medicação a dizer que vamos fazer com que os gatos urinem mais glicose, praticamente, reduzindo, levando a uma euglicemia, na maior parte dos casos, não controlando provavelmente todos os sinais, mas de certa forma levando a que estes animais, depois com uma melhor
melhor controlo da glicémia que leve a um aumento da ação da insulina, ou pelo menos de uma redução da resistência da insulina em si, melhorando a ação do pâncreas. Sem dúvida teve bons resultados, à volta de uma eficácia da volta de 80% a 90% nestes animais. A medicação é muito simples de dar, não se usa, ou melhor, não há restrição em termos de tem de ser dada com alimentação, tem de ser dada após a alimentação, logo a seguir à alimentação, não há restrição neste aspecto. Reduzimos o risco de hipoglicemia, como falei há pouco, e a dosagem acaba por ser relativamente simples com a preparação que tem. 1 mg aqui, uma vez por dia, uma administração oral para um gato. Efeitos secundários mais comuns, vômitos e diarreia, bem descritos. Outros sinais, como diabetes ou cetoacidose diabética, não sendo pouco comuns, vamos falar um bocadinho mais à frente, ou melhor, pode haver uma preocupação, mas já falamos sobre o potencial deste caso, né? No caso da nossa definição do que é uma cetoacidose diabética nestes animais. Não é tão comum, pelo menos descrito pelo fabricante, sendo os efeitos secundários mais comuns o vômitos e a diarreia. Vantagens que temos, claro, preparação oral, uma vez por dia, não há preocupações sobre as refeições, risco reduzido de hipoglicemia. Não deve, contudo, ser usado em todos os gatos diabéticos. A recomendação é animais com doença estável, com baixo risco de desenvolver a cetoacidose diabética, com cuidado no caso das comorbidades, animais com pancreatite, animais desidratados, animais com diarreia crónica ou caquexia marcada, não é recomendável usar a preparação como primeira opção. Pode ser mais à frente, ou seja, passarmos para o uso da insulina como tratamento e depois, eventualmente, considerar o uso desta preparação. Monitorizar, sobretudo, e ter em mente que estes animais podem estar euglicêmicos e podem ter o que se chama uma cetoacidose diabética euglicémica. Ou seja, temos animais que vêm em cetoacidose diabética, mas quando medimos a glucose, estamos com animais plenamente normais em termos de glicemia. E isto é preciso terem atenção, porque o que vamos ter, animais, se não temos a informação que o gato que entra muito prostrado, com um historial de diabetes, que está a fazer esta medicação, quando tiramos sangue e vamos fazer a nossa pesquisa para o caso de diabetes cetoacidótica, dizemos que o animal está com uma glicemia normal, por isso não pode ser diabetes cetoacidótica. Por isso, ter isto muito em consideração, que tipo de medicação está a fazer, perguntar sempre para termos este fator novo que é os animais em cetoacidose podem ser euglicémicos nestes casos com estas medicações e que nos atrapalha um bocadinho mais o raciocínio normal que teríamos quando estamos a lidar com animais que estão a fazer insulina no aspecto mais tradicional do tratamento de diabetes. Queria só referir, espero que não me estar, André, se eu estiver há muito tempo, diz-me. Queria só referir, no caso das colegas, da colega Silvia e da Mané da Universidade de Ghent das colegas, que este artigo deste ano faz referência a casos, uma série de estudos em que usaram esta preparação em animais cujos critérios não seriam ideais, ou seja, candidatos não ideais para este tipo de preparação. E tiveram alguns bons resultados, na maior parte deles, adaptando sempre e tendo em conta, e eles fazem como se fosse esta chamada de atenção, tendo em conta sempre a parte ética e moral de considerarmos que animais é que vamos introduzir e como é que vamos usar para estes casos. Só porque o tutor não quer fazer a insulina, não quer dizer que este seja a melhor opção. Mas pode ser uma opção, se tivermos aqui alguma restrição, tendo em conta o melhor para o animal. Por isso, apesar de, quando vamos olhar para a informação
do Senvelgo, dizer que este animal não deveria fazer esta medicação, tendo em conta os critérios que deveríamos usar, né, podemos considerar outros aspectos, e é um estudo interessante neste caso, uma série de casos que os colegas foram procurando. Apesar de fazermos o sem vela, isto não quer dizer que, ou fazemos a vela glicosina, glifosina, desculpa. Não quer dizer que um animal, deste caso, faz a medicação e não precisa de controles, não precisa de monitorização. Seria fantástico se assim fosse, mais fácil para os tutores, mas temos de olhar monitorização para esses animais também, porque podemos olhar para o desenvolvimento de diabetes cetoacidótica, o desenvolvimento ou melhor, a não melhoria dos sinais clínicos, então temos de fazer um ajuste na terapêutica. A monitorização é recomendada entre o segundo e o terceiro dia, fazemos medição de cetonas, controle glicémico, exame físico, peso e sinais clínicos, ver se há alterações marcadas em casa. Ao sétimo dia, fazer a repetição e ao dia 14, ao fim de 2 semanas, repetir também estas avaliações. Monitorização a longo prazo, estamos a falar de à quarta semana e depois 3 a 4 meses fazemos aqui o controle. Terem atenção que este é um medicamento que é consideravelmente caro. Em Portugal é bastante dispendioso, um frasco de 15 mililitros ou 30 mililitros é extremamente dispendioso, por isso ter atenção quando falamos também com os tutores, porque iniciar e depois dizer, consigo manter este tratamento pode não ser uma solução fantástica. Posso dizer que esta preparação custa mais de 150 euros por frasco. Muito bem. Para além disto, falamos das insulinas, da preparação, 2 vezes por dia, as doses iniciais, os ajustes que vamos fazer, nutrição. Nutrição é importantíssima, não sou a melhor pessoa para falar da nutrição, um, acaba por ser a informação que temos neste momento aos colegas de nutrição que vejam se estiver errado, não há algo extremamente definido do que é para cada animal, no caso diabetes, dietas específicas de veterinária para diabetes podem não ser o ideal e muitas vezes não são. Quando falamos de gatos e cães, estamos a falar de necessidades diferentes também, mas sobretudo olhamos para optimizar o peso corporal, os níveis adequados para obter hidratos de carbono, o tipo de hidratos de carbono que estão disponíveis, a restrição ou não de gordura e o controle das calorias e as porções em si. Quando falamos de insulina, não precisamos de dizer a insulina é dada à mesma hora que a comida. Isso não é verdade para todos os casos. A insulina, para alguns casos, há animais que precisam do estímulo da insulina para a fome e daí depois a alimentação ocorrer. Para nós, em termos de informação, se calhar é mais fácil termos uma ideia, fazemos a insulina separada da alimentação para sabermos se o apetite do animal é normal ou não, independentemente da insulina que estamos a dar. Para além disso, quando falamos dos cães, podemos falar de 2 refeições, mas é recomendável nesta altura fazer pelo menos 3 refeições, uma refeição a meio do dia, um snack mais pequeno, para manter os níveis de glicemia mais controlados e impedir que haja picos de glucose que acabam por prejudicar a longo prazo. No caso dos gatos, um bocadinho, os gatos não gostam de ler os livros, como nós dizemos sempre, então acaba por ser os gatos que comem durante o dia, os gatos que vão comem 2 pedacinhos de ração de manhã e passado meia hora comem outra vez, por isso temos de adaptar para cada animal. Uma coisa importante que temos visto ao longo dos anos é a diferença entre usar a comida úmida e a comida seca. E existem alguns colegas que vão fazendo questão sobre isto e é algo que vai tendo algum significado, ou pelo menos algum significado em termos de evidência científica, que é a preparação de comida seca vai levar a que se use mais amido, porque o processo em si tem de incorporar mais hidratos de carbono. A comida úmida, reduzindo essa possibilidade, então reduzimos também a quantidade de hidratos de carbono que podem prejudicar o controle da glicemia. Então, a comida úmida acaba por ser mais indicado, na maior parte dos casos, não em todos. Por exemplo, se tivermos um gato que só come comida seca, que sempre foi habituado, não é solução para esse animal, fazer a comida úmida. Mas
acaba por ser preferível usarmos comida úmida em relação à comida seca para um melhor controle, sobretudo inicialmente em gatos que podem atingir a remissão. Os estudos mostram que há ainda são recentes, mas há uma indicação que pode melhorar ou pode facilitar atingir uma remissão diabética nos gatos. No caso de controlo de diabetes, é algo bastante recente. Queria só assinalar aqui que as dietas marcadas como diabetic management ou algo desse género não mostram necessariamente uma vantagem sobre as outras. Isto é um estudo feito por colegas e até com alguns apoios de algumas entidades como a Royal, e acaba por ser importante termos isto em consideração. Apesar de ser dieta diabética, não quer dizer que seja melhor. Outra coisa que é importante é a mudança de dieta. Dizemos, diagnosticamos o animal, amanhã, hoje já leva um saco diferente de comida e vamos fazer uma comida diferente. Não obrigatoriamente. Não devemos fazer mudanças bruscas na alimentação. Isso pode levar à aversão à comida. Um doente que não está controlado, que não vamos controlar muito rapidamente, com outros sinais, pode prejudicar o apetite e depois o apetite sendo prejudicado, vai ser muito mais difícil para nós controlarmos todos os sinais. Outra coisa que vemos também, que depois acaba por ser importante, é que ajustes vamos fazendo ao longo do tempo, que o animal vai preferindo e depois percebendo que a nossa prioridade deverá ser as comorbidades e não a dieta diabética, ou seja, a nutrição para as comorbidades, como o caso da doença renal crónica, o controle de sinais de pancreatite, enteropatias, isso deve ser a nossa preocupação principal no que se refere à nutrição e não ser uma dieta diabética. Exercício. E contra mim falo de fazer mais exercício. Não deve ser restringido, deve ser igual, deve ser consistente, mas claro, ao mesmo tempo, quando falamos de cães, longas caminhadas, dias muito quentes, o risco de hipoglicemia pode estar presente. Por isso, ter isso em consideração também. Mas é muito importante ter estes animais terem, melhorarmos ou optimizarmos o metabolismo dos hidratos de carbono que vão comendo também, fazendo exercício regular e assim controlar melhor os picos de glicemia que vão tendo durante o dia. O mesmo para os gatos é verdade, mas, claro está, passear um gato, pô-lo a correr, fazer dietas específicas acaba por ser um bocadinho mais complicado. Se alguém tiver ideias fantásticas, sou todo ouvidos e tentarei aplicar nos meus gatos de casa também. Monitorização. Apesar de, se calhar, todos nós temos um protocolo diferente, como é que fazemos, como é que falamos, como é que vamos ajustando, todos os protocolos podem ser aceitáveis completamente, ok, mas devem ser sempre ajustados conforme o paciente. O facto de nós usarmos o protocolo, sempre fizemos desta forma, não quer dizer que o nosso próximo paciente se enquadre bem dentro disso. Por isso, para cada paciente, vamos ter necessidades diferentes. Pontos importantes: ajustar as necessidades também à rotina do proprietário, porque isso vamos estar sempre dependentes dessa parte, porque se conseguimos fazer 3 refeições por dia, se conseguimos fazer apenas 2, se o proprietário, o tutor não está em casa todos os dias, quem é que lá está? Temos sempre de ajustar para que consigamos maximizar a redução dos sinais clínicos, tendo em conta a realidade que tem o dia a dia do animal e do tutor. Monitorizar sempre os episódios hipoglicémicos. Sinais clínicos de hipoglicemia devemos evitar sempre ao máximo e instruir os tutores para perceberem se existem esses sinais ou não. Evitar alterar doses de insulina demasiado depressa. De um dia para o outro, pode ser necessário, em muitos casos, é uma verdade, mas tentar evitar e fazer algo mais gradual. E ao mesmo tempo, e eu tento, na primeira consulta, quando temos uma ideia de diagnóstico, ou pelo menos quando está definido o diagnóstico, tento dar o máximo de informação aos tutores, dizer, prepará-los que
vamos ver várias vezes, ou pelo menos vamos falar por telefone várias vezes, porque isto não é uma coisa que está, que eu lhe vou dar uma semana de tratamento e já vai estar tudo bem. Por isso, esta parte é importante, porque senão, do outro lado, vamos ter muita restrição e vamos ter muitas preocupações de ter um bom feedback, ter informação importante para nós, marcar as visitas regulares e ter um animal bem controlado, ao ponto de evitar situações de urgência, como casos de cetoacidose diabética. Para a monitorização, vamos falar das curvas de glicose também, muito rapidamente. Todos nós sabemos o que fazer nestes casos, fazer umas medições, dependendo do que vamos ter, e também já vou falar sobre isso. A ideia para fazermos as curvas de glicose é temos a insulina a funcionar de forma consistente ou não, temos picos, temos insulina que tem uma ação muito curta, tem uma ação muito longa, tem um pico muito alto, tem um pico muito curto. Qual é o valor do nadir? Qual é o nosso ponto mais baixo? Qual é os episódios? Está relacionado com episódios de hipoglicemia ou não? Vamos olhar os 4 a 7 dias de tratamento e depois isto olhando para os protocolos que estão definidos, mas adaptando sempre para cada animal e se há possibilidade de fazer um. Mas, acima de tudo, nunca fazer isto em ambiente hospitalar, nunca fazer uma curva de glicose com um animal na clínica. Mesmo que seja o mais fácil para o tutor, que é deixar lá o animal e vir buscar ao final do dia, e logisticamente acaba por ser fácil, porque não tem de faltar um dia ao trabalho ou algo assim. Faz durante o fim de semana. O importante é ter informação consistente. O importante é que estes animais estejam num ambiente livre de stress. Ter um animal estressado a fazer uma curva de glicose é deitar dinheiro fora, não serve absolutamente nada. Não se fazem curvas de glicose em ambientes hospitalares. Os ajustes que vamos fazer na nossa terapia. Claro, vamos começar com sempre doses mais baixas, vamos ajustando, vamos tentar perceber o que é que vamos mudar. E há sempre este receio de quanto mais, será que vamos dar sinais de hipoglicemia? O valor é muito alto, mas se calhar que vai reduzir. E isto é tentativa e erro, e vamos sempre ajustando da melhor forma, mas sempre consistentes, tentar não fazer alterações muito bruscas. Ajustes pequenos, idealmente um quarto, ou a maior parte das vezes é difícil, então meia unidade para cães e gatos pequenos, 1 a 2 unidades internacionais para cães grandes, nunca mais do que 10% da dose, acaba por ser uma ideia geral que acaba por se enquadrar muito bem. Nos casos de hipoglicemia, se está presente, podemos fazer uma redução de 50%, se for necessário, porque não queremos sinais de hipoglicemia, não queremos um animal em coma hipoglicémico, porque fizemos um aumento drástico ou porque há uma preocupação, então é preferível reduzir. Com cada dose, com cada ajuste, temos de tentar perceber que isto pode levar o seu tempo. 3 a 5 dias pode ser o mais normal, até que a curva em si vá estabilizando, e se conseguimos fazer a curva do glucose nessa fase, termos essa informação. Um, para além desta parte da monitorização, as visitas regulares, nós temos estes pontos todos em que falamos das amostras de urina, monitorizar os animais, o peso, discutir todos os aspectos, como é que é feita a injeção em casa, se está a correr tudo bem, se há algumas emergências, se o animal teve alguns episódios alterados. Muitas vezes isto pode não ser possível fazermos na consulta em si, mas pelo menos por telefone, um e-mail acaba por dar uma informação, ou pelo menos termos acesso à informação consistentemente e gradualmente, para não perdermos muitos dias, e o animal acaba por cair aqui nos buracos da chuva, nos espaços da chuva, para perdermos o controlo destes animais, que é muito importante, que depois torna-se muito mais difícil para nós darmos um passo atrás e dizer, calma, que isto desregulou-se completamente. Por isso é preferível, apesar de nos poder dar mais trabalho, é preferível termos esta informação a chegar consistentemente todas as semanas. Ferramentas para fazermos esta monitorização, coisas muito simples. Fazemos as análises de urina, temos aqui o exame físico e a história clínica, as curvas de glucose, a fructosamina, que é um bom indicador de como é que as coisas vão variando ao longo do tempo. Como disse, há limitações com a fructosamina, mas
a correlação entre a glucose sérica e a fructosamina acaba por nos dar uma boa ideia do que se tem passado nas últimas semanas. Fazer medições de glicémia quando o animal vem à consulta para ver se está alto ou baixo não traz valor nenhum. O animal pode estar mais estressado. Naquele momento, pode ser importante se tiver sinais de hipoglicemia. Se está normal, se está baixo, isso sim é importante. Agora, ter um valor que está alto ou está dentro daquele limite entre os 7 e os 11 milimoles por decilitro, vai-nos dar alguma informação. Não. São situações diferentes, não do dia a dia normal, e é uma pequena fotografia do que ocorre durante todo o dia, por isso temos de aprender a valorizar ou a não valorizar tanto essa informação. Depois, como é que vamos dizer às pessoas para monitorizar? Infelizmente, desde que voltei para Portugal, já apanhei muitos casos em que a pergunta que faço é: então, é diabético, como é que faz a monitorização em casa? E a resposta é: desculpe, não há monitorização em casa. E isso é a parte mais importante. A monitorização não vai depender de nós, vai depender das pessoas. É algo frustrante, sem dúvida, mas temos de ter isto em consideração. Como é que vamos monitorizar? Mais simples, temos os Alpha Track, temos as tiras de glicose para fazermos as medições mais invasivas, mais chatas para o animal, para estar a medir gradualmente. Ou então, temos acesso, infelizmente cada vez menos, aos sensores, aos monitores de glucose contínua, no caso do mais comum, do Freestyle. Existem uns a ser desenvolvidos, pelo menos dois novos que estão a ser desenvolvidos, que esperamos que até ao final deste ano e início do próximo ano estejam presentes no mercado. Específicos para animais. Vamos ver se temos bons resultados com esses também. Agora, os sensores são fantásticos, dão uma informação incrível, têm a desvantagem de ter uma ação, um tempo de ação curto, pode variar entre os 6 dias e as 2 semanas, normalmente seriam 2 semanas, porque são feitos para pessoas, não para animais. Há muita limitação neste momento para ter acesso a estes sensores, as farmácias não os têm disponíveis, e mesmo em medicina humana, apenas 3 departamentos estão autorizados a prescrever, com acesso à redução do custo, 3 departamentos de medicina humana, para as pessoas terem acesso a estes sensores. Há uma dificuldade. O Freestyle Libre 2 continua a ser o que está mais disponível. O 3, existem já alguns estudos com boa correlação entre a glucose sérica e a leitura do sensor, mas ainda não está disponível. Eu, pessoalmente, ainda não consegui usar um Freestyle Libre 3 no animal. São mais pequenos, e parece ter um período de ação um bocadinho mais longo. No caso dos animais, é um bocadinho tentativa e erro, acaba por funcionar 14 dias em alguns, noutros, ao fim de 3 ou 4 dias, já deixou de funcionar e caiu e acaba por ser um bocadinho mais complicado, mas é a nossa opção. A vantagem que temos acesso depois, no caso, a esta informação em forma de gráfico, um PDF com um relatório completo, na plataforma LibreView, que nos dá uma ideia do que está a passar a todo momento em casa, qual foi o ponto alto, como é que varia, o que é que aconteceu naquele momento, a que horas é que comeu. Toda esta informação pode ser adicionada na aplicação e não peguei. Os tutores usam o telemóvel com a aplicação para isso, e é impressionante, é muito boa a quantidade de informação que temos para depois nós simplesmente dizer: "Olha, aconteceu isto, vamos reduzir. Há um efeito Somog, há aqui um pico, vamos reduzir, apesar de termos aqui pontos altos, vamos reduzir a insulina em vez de aumentar, porque é o melhor caminho a seguir." Todos estes aspectos acabam de ser fáceis de aceder, tendo em conta esta informação. Quando fazemos as medições de glucose com as tiras normais e com a gota de sangue, dificilmente vamos ter esta informação toda, porque há falhas entre os espaços e é muito mais complicado termos acesso a isso tudo. Posso-vos dar aqui, sim, rapidamente, 2 exemplos. Este é o caso de um animal, de um cão. Temos aqui um controle, como podem ver na primeira linha, quinta-feira, a ter
os valores aumentados, fazemos um ajuste na insulina no dia anterior e no dia seguinte temos um ponto de hipoglicemia sem sinais clínicos. O que acontece muitas vezes com estes sensores, há uma sobrevalorização da hipoglicemia, acaba por ser uma medida de segurança, em que estes valores, na verdade, podem não ser reais, mas o sensor em si sobrevaloriza para que não se atinjam valores de hipoglicemia muito acentuados. Por exemplo, este animal com valores de 40 miligramas por decilitro estava clinicamente plenamente normal, sem alterações nenhumas, sem sinais clínicos de hipoglicemia. Mas, quando na verdade, se calhar, o valor em si era um bocadinho mais alto. Mas é indicativo para nós que temos aqui um ponto importante e que não vamos aumentar a insulina neste momento. No dia seguinte já temos aqui algumas diferenças, já houve um aumento, já houve uma compensação e depois a seguir já vemos que os valores aumentaram e já deixamos de ter uma curva. Este animal, por exemplo, tinha recorrentemente infecções urinárias e levava a que o controle glicémico fosse um bocadinho mais complicado. Outro exemplo, muito rapidamente, temos aqui um gato que vai fazer, como podem ver, 2 unidades de insulina, é um animal com comorbidades, com hipertiroidismo, com enteropatia crónica, que temos aqui valores com curvas acentuadas, com valores abaixos, com nádias marcados abaixos, mas que com uma insulina, com uma dose de insulina tão baixa, tínhamos de fazer ajustes muito, muito pequenos. Neste caso, por exemplo, a Tugio podia ser uma opção marcada para este animal. Mas esta informação só está aqui disponível, só está presente porque temos este sensor. Ter esta informação pedindo ao tutor que pique o gato a cada hora ou cada 2 horas, dificilmente vamos chegar a essa informação toda. Para quase terminarmos, temos aqui só falar, quando olhamos para os sinais na falha ou resposta ao tratamento, temos animais que, por muito que tentemos, vamos aumentando e vamos fazendo ajustes e não chegamos aos pontos que queremos. Uma coisa importante no projeto Alive, também na nomenclatura, quando anteriormente definíamos que a resistência à insulina estava definida como 1,5 unidades por quilo, 2 vezes por dia, os colegas do painel decidiram que não devemos olhar simplesmente para a dosagem de insulina ou para a hiperglicemia marcada. A resistência à insulina deve ser avaliada como diversos fatores que levam a um aumento gradual da necessidade de insulina com uma falha na resposta dos sinais clínicos e daí não definimos simplesmente como um. Por isso, aumentamos consecutivamente e gradualmente, ou temos de fazer vários aumentos em um animal que esteja controlado, podemos até definir isso como uma resistência à insulina e olhando para as causas da resistência à insulina, então vamos tentar perceber o que é que nos temos aqui presentes. No caso dos cães, temos então coisas relacionadas também com os gatos, na terapêutica com a insulina, sempre presentes, doses inadequadas, o tipo de administração, a insulina que não está ativa, a presença de anticorpos anti-insulina não são tão comuns, mas estão assim muito presentes, a absorção ou não, todos estes fatores, tudo isto deve ser parte das perguntas que vamos fazer ao tutor. Para além disso, depois temos os distúrbios, no caso de hipercortisolismo, tumores adrenocorticais, os fármacos, como os glucocorticoides. E depois distúrbios que podem levar a que haja uma resistência ligeira ou flutuações, no caso dos valores da insulina, da glicemia e a resposta à insulina, como pancreatites, doença inflamatória, toda esta lista de problemas que temos de ter em consideração. Uma coisa, no caso dos gatos, vamos olhar também para infecções, condições inflamatórias, os medicamentos e, sobretudo, referir aqui o caso do hipersematotropismo, ou não corretamente definido, mas o caso de ser, desculpa, o caso de falarmos de acromegalia, já vamos referir. Só queria salientar, quando falamos no caso de infecções e inflamações, porque temos sempre aquela ideia, e há
uma parte disso aí presente, que a inflamação crónica pode levar a uma dificuldade no controle. Este artigo recente deste ano veio mostrar que, no caso dos colegas, no caso do Stein-Nielsen, não encontraram uma associação propriamente entre a inflamação e o controle glicémico. Ou seja, a inflamação em si não vai influenciar o controle glicémico, mas sim a função das células beta, essa sim vai ter um efeito sobre o controle glicémico. Por isso é um artigo interessante que vos convido a ler, com as suas limitações que possa ter ali presentes, mas algo muito interessante. E as conclusões que deram que a informação que tem, o estado inflamatório não dá uma predição, não nos dá uma indicação de predição de falha de controle glicémico, no caso dos gatos, e é algo muito interessante para o futuro. No caso dos gatos, como estava a dizer, muito importante, algo que nós há alguns anos considerávamos bastante raro, ver casos de gatos com acromegália, que na verdade não é o mais correto de usarmos, ou melhor, devemos usar a nomenclatura de hipersomatotropismo, principalmente porque a acromegália está relacionada com os sinais exteriores, como vemos aqui nesta ilustração, de um animal com face larga, patas grandes, espaços interdentais aumentados, e muitos destes casos que nós vemos com resistência à insulina em gatos com hipersomatotropismo, ou seja, com aumento da IGF circulante, não têm estas características tão marcadas. Ou seja, dizemos, olhamos para um gato plenamente normal, não quer dizer que não haja aqui a presença de hipersomatotropismo e que leva à resistência da insulina. Então, consideramos agora que um em cada três, ou até um em cada cinco, entre um em cada três e um em cada cinco gatos com diabetes mellitus, tem esta condição e devemos sempre ter isto em consideração. Medição da EGF1 sérica é o diagnóstico, acaba por nos dar a ideia do que está a passar e as opções de tratamento temos de considerá-las depois também para o futuro. Muitos destes animais, no caso de quando usamos hipofisectomias e radioterapia, com a presença destes tumores, quando vamos fazendo, temos a medição sérica, vamos levar esses animais para a imagiologia e confirmamos e vamos avançar. Temos aqui uma remissão, muitas vezes em 70% a 80% dos casos, remissão da diabetes mellitus nestes casos. A medicação tem muito mais limitações, no caso do Pasireotide é extremamente mais caro, mais limitado, e a cabergolina não elimina e não reduz o tamanho do tumor em si, por isso vamos ter aqui algumas limitações, mas no caso pode ser a única opção quando a hipofisectomia ou a radioterapia em si não é uma opção. No caso quando falamos também da resistência à insulina nos gatos, falamos da doença melhor, do hipercortisolismo, doença de Cushing, que também é algo pouco comum. Não vamos vendo, porque os gatos mostram sinais marcados com fragilidade da pele, com um abdômen pendular, as veias abdominais também mais marcadas, são sinais mais característicos, não sendo tão comum de ver nos animais, mas temos sempre isso em atenção também nestes casos. Eu peço desculpa se me estou a esticar um bocadinho em termos de tempo. Terminamos. Agora, isto só queria chamar a atenção para, em termos de informação, o Consensus Eye Cat Care de 2025 e o Project Alive têm muita informação e aconselho-vos sempre a procurar nestes casos toda a informação que está aqui presente para cada animal, e é uma fonte de informação que eu revejo constantemente também e procuro aqui tudo o que necessito para os meus casos. E terminamos. Ok, muito bem, acho que também já conseguimos ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sei que realmente o tempo é um bocadinho mais, mas é um tópico que é importante e que é um tópico que tem muito que se lhe liga. Portanto, eu acho que faz sentido, até acho que é desejável nós cobrirmos todas as áreas e usarmos o tempo que é preciso.
Vou deixar aqui, para as outras pessoas o nosso e-mail. Vou partilhar aqui, o e-mail para os certificados. Eu espero que se esteja a ver aqui. Para quem quer um certificado de participação, enviem para o e-mail formação@universoglobal.pt. Será que eu ainda consigo mudar? Consigo, sim, senhora. Nós temos, os dois funcionam, mas nós estamos a tentar meter sempre o PT para ser mais fácil às pessoas decorarem. É possível que haja um atraso de alguns dias. Nós estamos com alguns problemas de e-mails, portanto, se vocês enviarem o e-mail e depois verem que passam 4, 5 dias para a semana ainda não há nada, mandem outro e-mail ou entrem em contacto no WhatsApp, porque às vezes tem mesmo a ver com nem sequer nos aparece o e-mail, nem no spam, nem em lado nenhum. Um, Deixo aqui uma nota para os interessados, para quem quer aprender a fazer ecografia abdominal, que é muito útil para ver pâncreas. É uma das coisas que nós fazemos nas nossas formações práticas. As nossas formações práticas são de 5 dias. A próxima formação que temos é agora no mês de julho. Ainda temos 2 vagas, penso eu, para quem tiver interesse em aprender ecografia abdominal. Sim, nós cobrimos o pâncreas, vamos ver o pâncreas para aí no terceiro dia. Portanto, temos 5 dias. E vamos, obviamente, ver todas as outras partes também. Mas é uma daquelas coisas que realmente perguntam-nos sempre: e então vamos aprender a ver o pâncreas? Sim, mesmo quem não tem experiência, nunca fez ecografia, sim, nós fazemos isso. E deixo-vos aqui então as datas. Fica também aqui a nota do nosso Instagram para quem nos quiser seguir. Nós estamos a tentar ganhar seguidores para ver se conseguimos chegar a mais pessoas também. E estamos a conseguir, portanto temos que vos agradecer também. E posto isto, espero que já tenham ficado aqui com o e-mail. Vamos passar então às perguntas. Eu sei, eu sou sempre muito chata porque muitas vezes acabo por ser eu a fazer metade das perguntas, porque vou vendo as apresentações e vou ficando eu com as minhas dúvidas. Às vezes são dúvidas, epá, que não são dúvidas existenciais, mas são aquelas dúvidas que nos surgem, e que nós nunca perguntámos a ninguém, que achamos que são assim um bocadinho ridículas. Como a primeira de todas que eu tenho, que é sobre a insulina Lantus, que vem naquelas canetas. E normalmente eu, quando usava essa insulina, não usava a caneta, usava só, a insulina propriamente dita, e os donos com a seringa tiravam e administravam. E a minha pergunta é: quando usamos a caneta e as agulhas, mudamos sempre as agulhas em cada administração? Eu sei que sim, Idealmente, sim. eu sei que sim. Idealmente, sim. Pronto, mas na prática, pronto. A minha questão é essa. Eu sei que idealmente sim, fazemos com todos, mas mesmo já muitas vezes nas outras, há donos que fazem 2 ou 3 e depois quando sentem que aquilo já não é entregue, trocam de insulina. Pronto. E tanto quanto saiba, não há. A preocupação acaba muitas vezes por ser se depois, ao fim de algum tempo, a insulina passa sem problema nenhum, ou seja, eles podem testar antes e ver se está a sair Sim, insulina. E depois, claro, o risco de arrastar bactérias quando fazemos a administração e depois termos aqui pois. uma presença de uma infecção que vai agravar os sinais em si. Mas isso Pois. também é verdade quando nós fazemos uma vacina, se não estamos com o local bem esterilizado, acaba por ser condições básicas Sim, de higiene. Nós percebemos muito bem dizer, olha, isto é para fazer uma nova todos os dias e as pessoas, olha, mas eu não vou estar a comprar uma quantidade pois. enorme de agulhas, mas adaptando à realidade que temos, Uhum. aconselhando sempre o melhor. Uma pergunta muito ridícula, mas que por acaso eu tenho muitas vezes cá em Portugal, porque no Reino Unido não tínhamos esta situação, que é o que fazer com as agulhas e as seringas de insulina com agulha. Porque nós lá fora as pessoas compravam a caixinha para meter e aqui não é uma coisa que eu consiga dizer para eles irem à farmácia buscar uma caixinha para ir meter. Portanto, Uhum. normalmente o que eu digo é para acumular e de resolver na farmácia. Sim, ou até mesmo trazer de volta à clínica ou ao hospital e sermos nós É a dar eliminar. Sim, uso sim. depois isso a seguir no controle dos resíduos, como é suposto. Uhum. Uma pergunta também, por acaso, prende-se com a Lantus. Isto é uma aquelas coisas que se calhar tu até disseste na apresentação, eu não fixei, que é sobre a parte da remissão em gatos. Porque antes nós dizíamos que a parte da Lantus era, a administração de Lantus era a que tinha mais a possibilidade de remissão nos gatos. Continua a ser assim ou já temos mais alguma informação agora que temos a Prozinc também já a ser utilizada?
Não há uma diferença considerável. Eu acho que, Uhum, sobretudo, tem a ver com quando olhamos para historialmente o que tínhamos, e mesmo quando olhamos para o Ettinger, quando falamos de insulina, a Lantus acaba por ser a primeira opção, porque era a que existia antes. Em uhum, muitos sítios não havia a Prozinc, eu só comecei a usar a Prozinc no Reino Unido, por exemplo. Mas em termos de remissão, pelo menos do que está a ser dito neste momento, não acho que haja um estudo a compará-las nesta fase, pelo menos que eu tenha uhum. conhecimento. Mas a remissão acaba por ser não só com a, a insulina adequada, mas também com todo o Sim, controle nutricional, das comorbidades assim presentes. Por isso, dizer que é a Lantus que leva a isso, nem tanto. Eu acho que falamos mais no controle de remissão, por exemplo, na Suécia tinha mais presente a ideia do controle, o conseguirmos a remissão, no caso até de animais num estado pré-diabético, que é algo que ainda não está muito bem definido em veterinária, mas que se fala na medicina humana, um, com a alimentação apenas, e sim. não com a terapia com insulina. Por isso, Uhum, nesse caso, não posso dizer que haja uma diferença considerável, mas que acaba por ser uhum, uma escolha entre a Lantus e a Prozin, que dizer qual é o melhor. Mas uhum. Sim. olhando para tudo. Muito bem. Aqui o João perguntou uma coisa. Em medicina humana, parece que o uso prolongado dos semiólogos, etc., pode estar associado à perda de olfato e de paladar. Isto está de ser muito difícil de perceber em gatos, mas Exatamente. temos alguma informação sobre isto? Já não, e há muita coisa, como eu estava a dizer também, a ideia de quando cada uma das proteínas, a SGLT1 e a SGLT2, como é que funcionam, nós estamos a tirar de medicina humana, mas não temos tanta informação e não temos, para já, a longo prazo, uma ideia dos efeitos secundários que isto vai tendo aqui presente. A preocupação com as cetoacidoses euglicémicas é algo muito importante, logo desde o início, mas ainda não temos muitos casos em que se está a usar só esta medicação. Por exemplo, o Bexacat, no caso nos Estados Unidos, eu tive conhecimento disso há 3 anos Uhum, atrás na Suécia, quando foi aprovado. Por isso, uhum, para já, não tenho conhecimento de nenhum animal que tenha pelo menos os sinais disso, porque também acho que não estamos a estudar muito muitos casos. O Pois. CENVEL, na verdade, a vela do glifosina, o estudo foi feito com mais de 250 casos, mas Uhum. não com 252, não estou em erro. Mas a longo prazo, dizer que temos estes efeitos secundários, acho que não temos informação para isso para já. Uhum, uhum. Agora vamos entrar na parte realmente do Semvelgo e semelhantes. Naquela tabela que tu mostraste em relação às monitorizações, falavas ali da monitorização das cetonas e a primeira tabelinha, a primeira linha era na urina. Eu só queria confirmar, basta fazermos na urina e irmos monitorizando na urina ou também vamos depois ter que medir no soro? À partida, num animal controlado, na urina seria suficiente. Em caso de dúvida, eu faria nos dois. Uhum. Pronto, Sim, portanto, à procurando partida, ainda assim os se sinais. Mas confiarmos na nossa tirinha. sim, sobretudo porque depois estamos a falar de corpos tónicos que podemos ter dois tipos diferentes. Na nossa tira não estarem presentes, temos de usar, por exemplo, uma preparação com peróxido de hidrogênio para fazermos a transformação no butirato, para depois termos presentes. Por isso, nestes casos, a urina sim sempre é importante. No caso de um animal que há alguma dúvida que tipo de comportamento está a ter também em casa, procuraríamos, mas tendo em atenção que estes animais, apesar de estarem euglicémicos, ah, ah, o fígado vai estar a usar Uhum, eh, vai estar a usar a gordura para produzir corpos tónicos, pode continuar a não estar bem controlado. Por isso, uhum. torna mesmo uma cetoacidose diabética. Por isso, Sim, ter sim. sempre em atenção estes animais e, nestes casos, eu para já usei até relativamente pouco Sindalgo devido aos custos, principalmente. hum, eh, Quanto mais informação conseguimos ter, fantástico. Depois também podemos adicionar e jogar sempre pela parte mais segura e tentar procurar algo mais. Terem Uhum. atenção que, se calhar, em muitos destes animais, a escolha por esta medicação pode também estar relacionada com o custo a longo prazo de insulinas e cegas e tudo mais.
e as sim. pessoas não querem fazer grandes controlos e muita coisa a seguir. Por isso, o animal está bem, estou a dar a medicação e não fazemos muito mais. Por isso, também é uma parte frustrante que pode acontecer. Pois, pois, pois. Passando agora à parte da dieta e o controle alimentar. Eu tinha aqui uma questão que é na parte dos gatos. Como estivemos a falar da parte das rações secas versus a comida úmida, mesmo que a úmida não seja diabética, pode ser inclusive mais benéfica do que uma seca, Sim, independentemente da seca ser diabética ou não. sim. Portanto, às vezes haver uma úmida não diabética pode ser mais benéfico para aquele animal em específico, para aquele gato, do que fazermos uma seca, mesmo que seja uma diabética, porque elas já têm mais hidratos de carbono. Exatamente. É mesmo com o processo de preparação da Sim. comida em si, e para alguns animais a comida úmida acaba por ser uma vantagem, e Uhum. como dissemos, e estes artigos, até mesmo este consenso do Laicate Care e também deste artigo de nutrição, os colegas mostram mesmo que não há uma vantagem marcada da dieta diabética. Por isso, Uhum. não deve ser a nossa primeira escolha, deve ser algo que devemos focar, essencialmente. Sim, mas por exemplo, imaginemos que temos um daqueles já está habituado a fazer comida seca e comida úmida, nós se calhar vamos passar a seca para uma diabética, que será melhor do que a seca que ele tem, e aumentar a quantidade de úmida para diminuir a quantidade da seca. Sim, sim, é uma Pronto. opção fantástica. Eu, na verdade, nesse caso, o que eu faria era não fazer mudanças inicialmente. Uhum. Avaliar e depois fazer uma transição para a diabética, Uhum. a opção de seca para o controle, para ter Sim. por quantidade, mas num período, se calhar, de uma, 2 ou 3 semanas a seguir, ao Uhum, início do sim, tratamento. sim, sim. Ok, ok. Uma pergunta. Falámos aqui do hipersomatotropismo, que realmente é uma coisa que eu, quando andei na faculdade, não lembro da gente ter falado sequer, e que Uhum. depois, à medida que especialmente como trabalhava em clínica de gatos, era uma daquelas coisas que nós fazíamos por rotina a todos os gatos diagnosticados com diabetes mellitus. É recomendável fazer isto? Recomendável. Posso dizer que sim, seria num mundo ideal fantástico, da mesma maneira dizer devemos fazer um painel bioquímico, um painel de hematologia, isso seria fantástico, podemos fazer. Agora, dizer que será essencial em todos os casos, não podemos dizer. Uhum. Ok, pronto. Mas a Escolher os verdade casos, mas não é errado. não é errado. Uhum. Eh, o facto de considerarmos antes que era uma doença rara e que não existia, não havíamos os sinais, e agora consideramos de 1 em 3 gatos ou 1 em 5 gatos realmente têm hipersomatotropismo, quer dizer que não andamos a procurar como deve ser, por isso eu concordo plenamente contigo, se pudermos fazê-lo, fantástico. Uhum. Muito bem. Pois. Não quer dizer que tenhamos de esperar que este gato tenha sinais de resistência à insulina para procurar. Se tivermos sinais, se tivermos preocupações, então, em sim, procurar sempre, sempre, sempre. Não há volta a dar, não vamos deixar passar. Se vamos fazer logo desde o início, se pudermos, fantástico. Se não Ok. pudermos, ter isso sempre em mente. Pois. Uma última dúvida que a Ana colocou. Relativamente à utilização da caneta, nós, nas pessoas, os humanos, descartam sempre a primeira unidade. Nos animais também é recomendável? Sim, sim. Sempre fazer o prime, que é a preparação, fazer a primeira, normalmente a primeira até pode sair só um bocadinho de ar e não ser o líquido, e depois até fazer outra a seguir para ter a certeza que sai uma gota completa, e para além disso, em alguns casos, em algumas canetas podem não estar bem, algum problema na produção No da caneta em mostrador, si, né? em que fazemos ao fazer a pressão para a gota sair, ao libertar, a gota voltar a entrar. E se fizermos isso antes, temos a certeza que a caneta está a funcionar corretamente, em que a gota sai e que não é arrastada novamente. Às vezes, muito raramente, pode acontecer. Por isso, se considerarmos, vamos sempre perceber, fazemos uma primeira preparação do prime e depois administrar, será sempre a melhor opção. Pronto, eu normalmente o que faço é digo aos donos para fazerem, quando usam a caneta, para fazerem uma unidade, garantirem que sai gota. Se não sair, fazem outra unidade até sair a gota, porque senão não temos a garantia que quando administrarmos, vamos estar a administrar aquelas unidades que foi dito. Isso mesmo. Pronto. Isso mesmo. Isto realmente dá pano para mangas. Podemos fazer um dia Se inteiro só de calhar, diabetes. se calhar podemos fazer só uma de 1 hora, 2 horas, só de que De- ajustes fazemos. Porque é que Exato, sim. curva de glucose, porque é que é mais curto, porque é que não dura tanto Uhum, tempo. Isto são coisas fantásticas, pelo menos para sim. mim, são um bocadinho estranho, mas
com isto tudo, é muita, muita informação. E percebo porque é que algumas pessoas não gostam mesmo dos casos de Pois, diabetes, porque sim. leva muito tempo, é algo, estes problemas crónicos, é muita informação com os tutores, é muita comunicação, é muita chatice dizer que agora está bem, mas daqui a 2 dias deixou de comer, e é algo Uhum. frustrante às vezes, mas também tem a sua recompensa, Sim, muitas vezes. exatamente. Muito bem, eu penso que cobrimos todas as perguntas que tínhamos. Uma vez mais, muito feedback já em relação à apresentação. Um agradecimento a todas as pessoas que participaram nesta sessão e que se aguentaram até ao fim, que foram basicamente todas. Portanto, acho que o conteúdo foi interessante e útil. E uma vez mais, Ângelo, agradeço-te profundamente mais uma sessão muito interessante, muito útil e muito engaging. Pronto. Pronto. Vamos Muito numa portuguesar neste caso. Foi realmente, acho muito útil, e uma vez mais, acho que está aqui um conteúdo muito importante e relevante. Uh, vou desejar uma boa noite a todos, que agora já está a ficar noite. Se calhar um bom jantar, que se calhar é o que vamos fazer agora. Obrigada por obrigado, estarem Pedro. presentes Obrigado por tudo mais um então. webinar e para o mês cá estamos. Uma boa noite a todos.